Meu concurso tem muita matéria, 10 matérias, 15 matérias, mas eu só tenho pouco tempo para estudar, 2 horas por dia, 3 horas por dia. E aí, como é que eu estudo tudo isso? Calma, estudante, hoje você vai aprender a estudar de uma maneira que vai te deixar, craque. Então você vai aprender a se organizar para estudar muito em pouco tempo. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Daniel Caire, sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal e estou aqui para te ensinar a ser aprovado em concurso público. Então vamos nessa para a aula de hoje? Vamos lá! O que a gente vai aprender na aula de hoje, tá? Primeiro, o que é muita matéria em pouco tempo? É o seu caso? Vamos ver se você realmente tem muita matéria, se você realmente tem pouco tempo para estudar. Depois você vai aprender a dividir o seu tempo. Depois você vai aprender a estudar em blocos de 1 hora. E por último, você vai aprender a organização extrema. Porque sim, nesses casos em que você tem pouquíssimo tempo para estudar, mas tem muita matéria, a organização vai ser o seu diferencial, tá bom? Então, antes da gente começar, se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem conteúdo novo. Então, você tem que ser avisado dessas aulas e também dos conteúdos curtos que eu estou colocando por aqui, tá? Então, não vacila não, se inscreve aqui. Vamos embora. Primeira parte. O que é muita matéria em pouco tempo? Então, vou colocar aqui esse nosso primeiro tópico. O que é muita matéria em pouco tempo? Cara, existem concursos que tem, assim, 10, 12, 15, 18 matérias. Se eu não me engano, o meu tinha 18 matérias, tá? A partir de 10 já é bastante coisa. E aí, então, é porque assim, o que vira muita matéria? É quando demora muito para você ver essa matéria novamente. Então, se você tem, por exemplo, seu concurso tem 6, 8 matérias, cara, ainda que você estude uma por dia, você vai estar vendo a matéria ali toda semana, né? Porque a semana tem 7 dias, então até 7 matérias você vai ver ela uma vez por semana, digamos assim. Pelo amor de Deus, não entende isso como dica não. Estudar uma matéria por dia é uma porcaria, você vai aprender aqui isso hoje, tá? Então vamos lá. A partir assim de 12 matérias, vamos colocar 12. A partir de 12 matérias já é muito, tá? Agora, o que é pouco tempo? Cara, 2 ou 3 horas por dia de estudo só é pouco tempo. Então, se você vai tentar um concurso que tem 12 matérias, 12 ou mais, e você tem só 2 ou 3 horas por dia, isso é pouco tempo. É pouco tempo, então aqui você vai ter que ser altamente eficiente, vai ter que usar o melhor método de estudo, porque você não pode desperdiçar seu tempo, ou seja, 1 hora de estudo sua tem que render muito mais que a dos seus concorrentes, tá? E você vai ver que aqui, tá, a gente usa o método do estudo 6x, vou colocar aqui, estudo 6x, onde cada hora de estudo sua valem 6 horas do estudo tradicional, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, aí então a gente vai agora aprender a dividir o seu tempo, ok? Você já entendeu aqui o que é muita matéria em pouco tempo e agora a gente vai dividir o seu tempo, tá? E o primeiro passo para isso divida em 2 grupos. Você pega todas aquelas matérias lá do seu edital e você vai dividir ela em 2 grupos. Pode ser entre conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, se eles forem mais ou menos equivalentes. Por exemplo, seu edital tem 14 matérias. Se você tiver ali 3 matérias de conhecimento geral, aí você vai ter 11 matérias de conhecimento específico, não vai ficar equilibrado, não dá para dividir nesses 2 grupos, sacou? Então você vai dividir ali mais ou menos meio a meio. Se der, né, geral e específico nesses 2 grupos, ótimo, tipo assim, 6 a 8, dá para fazer, tá? Agora, como eu te falei, 3 a 8, aí não dá, tá? Então você vai dividir em 2 grupos. Pode ser metade e metade também, tem lá 16 matérias, você faz um grupo de 8 matérias e outro grupo de 8 matérias, tá bom? Você vai ver em outras aulas aqui e outros conteúdos no meu Instagram que tem matérias que não vale a pena estudar antes do edital, são aquelas matérias que provavelmente não vai cair, aquelas matérias não vão cair. Então você vai olhar assim rapidamente, mas enfim, não é o foco dessa aula, você vai entender lá. Mas vamos lá. Então você vai dividir em 2 grupos, certo? Esse é o primeiro passo. Então ficou um grupo A de matérias e um grupo B de matérias. O segundo passo, você vai dividir seu tempo em semana ou mês. Calma aí, não fique nervoso, estudante. Você não é um fera do baile, você já aprende comigo, tá? Então você vai devagar. Então, o que é dividir seu tempo em semana ou mês? Vamos lá. Se você tiver mais de 6 meses até a prova, ou seja,
Seu edital ainda não saiu e não vai sair amanhã, não vai sair semana que vem, certo? Então, se tem mais 6 meses até a prova, você vai dividir em meses. Um mês você estuda o grupo A e um mês você estuda o grupo B, certo? Então, ó, você não dividiu aqui, você primeiro viu que é muita matéria em pouco tempo, aí agora você dividiu o seu tempo, você dividiu em 2 grupos. Lembra que eu falei? Desses 2 grupos, você vai estudar, se você tem mais de 6 meses até a sua prova, você vai estudar o grupo A durante um mês, no mês seguinte você estuda o grupo B. No outro mês você volta para o grupo A, e em seguida você vai para o grupo B, ok? E fica assim até o dia da prova. Show! Agora, quando sair o edital, se você tiver menos de 6 meses, ou assim, o edital tá para sair, ou ele já saiu, aí o que você vai fazer? 6 meses, você vai dividir em semanas. Mesma coisa ali de cima, tá? Uma semana você estuda o grupo A, uma semana você estuda o grupo B. Pronto, simples, tá? Ao invés de ser mês, você faz por semana, tá? Por que você tem que fazer isso aqui? Se você tentar estudar, como eu falei, vamos supor que você estuda 2 horas por dia e você tem 12 matérias para estudar, certo? Cara, vai demorar muito até você... 12 ainda é pouco, vamos pegar um exemplo mais extremo para você entender bem. Você tem 16 matérias e 2 horas por dia, tá? Vai demorar muito para você rever essa matéria. Então, o conteúdo que você aprendeu ali, por exemplo, você está estudando português, que é uma das 16 matérias. Aí você estudou ali um dia, aí daqui a pouco você vai estudando todas as matérias, tal, uma por uma. Quando você chegar em português de novo, ficou tão longe da outra vez que você estudou português que você esquece muito, sua revisão não é eficiente, tá? Então, você vai ficar estudando, mas não vai aprender pouco. E aqui, como eu falei, se você tem pouco tempo, você tem que ser muito eficiente, tá? Então, a mágica de estudar nessa divisão aqui é que é como se você estivesse estudando para 2 provas junto, mas você concentra aquele período de estudo ali, você dá um salto naquele, por exemplo, quando você está esse mês inteiro estudando só o grupo A, você dá esse salto, e aí no outro mês você estuda o grupo B, você dá esse salto de novo. Quando você voltar para o grupo A, claro, você vai ter esquecido algumas coisas, porque né, você passou um mês sem estudar essas matérias. Mas elas vão ficando. Você vai ver que com esse intensivão para, seja por mês, seja por semana, sua memorização vai lá em cima, beleza? E se isso ficar um pouco confuso para você, segue a gente no Instagram, @só-sei-passar, porque lá tem conteúdo diário, lá você pode tirar dúvida comigo, eu abro caixinha de pergunta. Então, se você tiver alguma dúvida aqui, é mais fácil você tirar essa dúvida lá no Instagram, beleza? Então, vamos embora. Terceira parte da aula, estudar em blocos de 1 hora. Isso aqui não é todo mundo que sabe. A maioria das pessoas, na real, você ficaria chocado como são seus concorrentes, as pessoas não sabem que elas têm que fazer isso. Por que ela tem que estudar em blocos de 1 hora? Tá? Primeiro eu vou colocar aqui, como é isso? Então, por exemplo, você estuda 3 horas por dia, vou colocar 2. Você tem 2 horas por dia para estudar, você vai estudar 2 matérias. 3 horas por dia para estudar, você vai estudar 3 matérias. E assim por diante, 4 horas por dia. Então esquece que esse negócio de estudar uma matéria... Meu Deus, essas dicas são horríveis, tá? Hoje eu vou estudar só português, amanhã só constitucional. Cara, isso é horrível. Pior ainda é aquele povo que manda você estudar uma semana inteira uma matéria. Pior ainda, mais louco, esse cara, pelo amor de Deus, é você esgotar uma matéria e ir para a próxima. Isso aí é suicídio, tá? Então, estude em blocos de 1 hora. E por quê? Porque existe um negócio chamado, tá? Deixa eu subir aqui um quadro. Existe um negócio chamado, tá? Período ótimo de atenção. O que é esse período ótimo de atenção? Quando você senta para estudar, você vai lá começar a estudar português. Sua cabeça leva um tempo para de fato entrar naquela matéria, para ativar as áreas da sua mente que são relacionadas àquela matéria. Então é tipo, você tem ali um período de aquecimento de 5 a 10 minutos, mais ou menos. Quando você já está estudando sempre, está no ritmo, cara, em 5 minutinhos você já está ali naquele estado de flow, estudando, sacou? Então você leva esses 5 minutos para começar. Show de bola. A partir daí, sua atenção vai lá em cima. Tu memoriza muito, você consegue ficar concentrado. Não fica vindo muita coisa na tua cabeça. Então você tá com a atenção ali naquilo que você está estudando, certo? Show de bola. Só que, quando você vai chegando ali, 35 minutos, 45 minutos, 50 minutos, dependendo do quanto você é treinado, quanto mais você é treinado, mais tempo você consegue ficar na mesma matéria. Mas ir além de 1 hora é só em exceção, não vou falar aqui nessa aula, tem outra aula para isso, tá? Então, o período ótimo de atenção vai ali de 5 a 50 minutos, tá? Depois disso,
sua atenção começa a cair muito. Então você está desperdiçando tempo, porque você está ali estudando, mas seu foco já não é o mesmo, sua memorização não é a mesma, seu estudo não rende mais. Então o bom mesmo da memorização, do quanto você está aprendendo, está ali, nessa meiuca aqui, entre 5 e 50 minutos. Aqui tu está aprendendo muito, sacou? Então não desperdiça tempo, deu 50 minutos, para, descansa, relaxa um pouquinho, vai para a próxima matéria. Então cada matéria para 1 hora, beleza? E como eu estou te ajudando aqui, você pode me ajudar também e deixe seu like aqui nesse vídeo, tá bom? E eu já avisei, quem não deixa o like aqui no vídeo não é aprovado. Você não vai arriscar, né? Então vamos nessa. Momento de organização extrema, que é o último tópico dessa aula. Cara, ser organizado é essencial para passar em concurso, mas quando você tem pouco tempo, é imprescindível, é impossível você ser aprovado com pouco tempo se você for desorganizado, tá? Lá dentro do curso de aprovação acelerada, a gente tem uma planilha de acompanhamento que você automaticamente sabe tudo que você tem que colocar ali, tá? Você vai colocando e aquilo ali não tem como você errar naquela planilha. Então, desse jeito, você já tem um método para se organizar, é muito mais fácil, tá? Agora, se você não tem a planilha, o que você vai fazer? Vou anotar aqui as coisas que você precisa sempre ter anotado à mão, sempre saber onde você está. Para você não desperdiçar nem um minuto, porque você tem pouco tempo. Ó. Você estuda em blocos de 1 hora, você vai trocar muito de matéria. Então você não pode se perder, tá? Primeira coisa que você tem é um cronograma para as matérias. Cronograma para as matérias. Então suponha que você tem lá contabilidade. E o seu material de contabilidade para o concurso que você quer são 12 aulas. Aí você vê mais ou menos quanto tempo você leva para fazer uma aula. Suponha que uma aula leva 2 horas. Né? Seu PDF ali, as questões, eu já te falei, já te ensinei a estudar por questões. Então você vai levar 2 horas, certo? Para cada aula são 24 horas de contabilidade. Se você estuda contabilidade 3 horas por semana, ou vamos colocar 3 horas por semana, você vai levar 8 semanas para terminar. Então você tem mais ou menos esse cronograma. Para você ver se você está cumprindo, se você está mais rápido, se você está mais lento, para você adequar, tá? Porque pode ser que você esteja mais lento do que você gostaria, quando vê, chegou a prova, você não terminou a contabilidade, entendeu? Então, primeira coisa, você precisa ter o cronograma para as matérias, tá? Depois, você tem que ter anotado onde você vai começar a próxima sessão. Então, estou na aula 3, página 71, parei na questão 60. Então, qual que você vai começar? Na questão 61. Então, você tem que ter anotado. Aula 3, página tal, questão tal, que é aqui onde você vai começar na próxima aula. Só que para isso, você já tem que ter anotado onde você parou, tá? Então, tá estudando lá português. Tá na aula 4, página 15. Acabou só 1 hora de estudo. Opa, anotei aqui. Ó, você vai lá, anota onde você parou. Aula 4, página 15, tá? Aí já anota onde você vai começar. Aula 4, página 15, exercício tal, show de bola. Aí depois, quais exercícios já fez? Então, toda vez que você fizer um exercício, tem que ter uma anotação, você tem que ter um documento, que tem também lá na nossa organização extrema, no Só Sei Passar, que você anota quais exercícios está fazendo. Fiz o exercício 1, acertei ou errei. Fiz o exercício 2, gabarital, acertei ou errei. Tá? 1 por 1, tá? Então, quais exercícios você já fez, tá? Depois, você vai anotar também quais você errou. Toda vez que você errar um exercício, tem que ficar lá marcadinho, porque você sabe que essa aqui vai ser sua revisão, já vou falar. Então, tem que ter quais exercícios você errou, beleza? Depois, você tem que saber, tá? Qual o próximo você vai fazer. Então, parou uma sessão de exercício, além de ter lá anotado todos que você fez, tá marcado os que você errou, tem que estar marcado qual é o próximo quando você voltar a estudar, para você não ficar perdido, beleza? E por último, como você vai revisar. Isso aqui é o nosso famoso estudo teleguiado, que você, quando errou aqui, ó, esse exercício você já fez, e aí você errou, você vai revisar por eles. Por quê? Porque o exercício errado é que te mostra onde você está fraco. Você não precisa ficar... Quando você tem pouco tempo, você não precisa ficar refazendo o que você acerta. Não precisa. Você tem que focar naquilo que você ainda não aprendeu, tá bom? Então é isso, galera. Ó, tudo isso aqui, ó, tá? Você tem que ter anotado. Não é na cabeça. Se você tentar acompanhar isso aqui de cabeça, não, quando eu pegar o material, eu sei que tá marcadinho lá. Não. Anote tudo isso aqui, tá bom? Então, galera, se esse é o seu caso, se você tem pouco tempo para estudar, mas tem muita matéria, é assim que você estuda. Espero que vocês tenham aprendido bastante na aula de hoje e a gente se vê na próxima quinta. Obrigado, galera. Valeu, até mais.